Olá, vamos dar continuidade às nossas videoaulas sobre o trabalho de Miguel Tavares de Gouveia com o assunto obsessão, autoobsessão e terapia espírita. Vamos aqui analisar no módulo 2. Esse trabalho foi dividido em 8 módulos. Neste módulo, vamos analisar os conceitos sobre a questão da obsessão, no qual Allan Kardec nos traz, dentro das obras básicas, o conceito que ele nos traz a respeito desta questão. Vamos ver alguns registros históricos a respeito da obsessão. A palavra obsessão, dentro do conceito de definição de um dicionário, é a impertinência, perseguição, preocupação com determinada ideia que domina doentemente o espírito e resultante ou não de sentimentos recalcados, uma ideia fixa, uma mania. Então, essa é a definição da palavra obsessão na língua portuguesa. Então, nós temos essa definição a respeito dessa ideia fixa, de uma mania, nós chamamos de obsessão, né? Todas as pessoas que têm aquela determinação de ideias ou que domina doentiamente, nós colocamos a palavra que a pessoa está naquele processo de obsessão. Mas não é a obsessão que Kardec vem analisando ou analisou dentro da doutrina espírita. Allan Kardec começa a fazer uma análise a respeito desta interferência do mundo espiritual para o mundo material. Ao lançar o Livro dos Espíritos, 500 e poucas perguntas e respostas, em 1857, nós já vamos ver algumas questões a respeito deste assunto, desta intervenção dos espíritos no mundo corporal. Mas é, na realidade, na edição de 1860, mais completa, do Livro dos Espíritos, é que Kardec traz, neste capítulo 9, a da intervenção dos espíritos no mundo corporal, da questão 456 a 557. Tem uma grande importância o Livro dos Espíritos nesta questão, porque aborda vários assuntos. Aborda a faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. É uma faculdade. Aborda a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E Kardec vai perguntando, os espíritos vão respondendo, e ele vai concluindo, e algumas coisas ele vai começando a trabalhar depois, ao longo do seu exercício de trabalho e de pesquisa. Nós vamos ver neste capítulo 9, a influência dos espíritos nos acontecimentos da nossa vida do dia a dia. Nós vamos ver as questões dos possessos e outros assuntos a respeito do assunto dessa intervenção. Vamos encontrar também a questão do anjo da guarda, nesse capítulo, né, da influência também que tem esses espíritos que nos apoiam, que nos ajudam, né, essa influência que nos dá a respeito desses assuntos. Então, este capítulo tem uma importância muito grande para o nosso estudo, porque retrata e traz para nós as informações necessárias básicas para que nós possamos entender todo esse processo da questão da obsessão. Dentro dessa questão de conceito da obsessão na doutrina espírita, vamos encontrar alguns artigos na Revista Espírita, que foi lançado seu primeiro número em janeiro de 1858. Kardec vem formatando a ideia, pesquisando a ideia. Mas é em 1861, com o lançamento do livro Dos Médiuns, uma análise profunda da questão da mediunidade no ser encarnado e a questão da correlação que o mundo espiritual tem com o mundo material, na questão da mediunidade,
Kardec traz no capítulo 23, no item 237, o seguinte: entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a questão da obsessão. Isto é, a definição, é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Kardec aí já faz uma definição da questão da obsessão na doutrina espírita. Domínio que alguns espíritos, estamos falando, quando falarmos espíritos, estão no mundo espiritual. Kardec definiu isso muito bem na introdução do livro dos Espíritos. Quando nós falarmos de alma, é o espírito que está encarnado. Então, é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Então, Kardec aqui está analisando na questão da mediunidade quais seriam as dificuldades que o médium teria que enfrentar a respeito das suas atividades mediúnicas. É, na realidade, a questão da obsessão. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, é lançado por Allan Kardec. E no seu capítulo 28, ele é muito rico nas informações de Kardec, as questões das preces. Kardec, antes das preces que ali nos coloca, que os espíritos que ditaram aos médios, que Kardec, né, fez esta organização para nós no Evangelho, ele sempre traz algum prefácio a respeito dessas explicações. E no item 81, que é a prece pelos obsidiados, Kardec vem falando no seu prefácio, antes da prece. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perspectivas sinais, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Obviamente, esse é o conceito. Na prática, é quase que, dizemos assim, infinito essas questões de influências de obsessão. Tem-se nos seus vários graus e modalidades, né, que nós vamos analisar no decorrer dessas videoaulas. Então, dentro deste conceito da doutrina espírita, Allan Kardec nos traz, né, que é a questão de uma ação persistente. É uma ação que o mundo espiritual exerce sobre aquele indivíduo encarnado, né? Pode ser não, sem percepção do encarnado, ou pode ser até de perturbação completa do organismo, ou seja, pode ter questões fisiológicas sérias de doença e das suas faculdades mentais. Este é o conceito que Kardec vai trazendo para nós a respeito da obsessão dentro da doutrina espírita. Uma das anotações de Kardec, que não foram publicadas nas obras básicas, mas foram publicadas nas obras póstumas, né? No seu capítulo 7, item 56, depois de 1869, com seu desencargo. Foram organizadas diversas anotações de Kardec, algumas delas até se encontram na Revista Espírita, e foi publicado, né, o livro Obras Póstumas. E ele vem trazendo nesse item 56 desta obra, né, Kardec vem colocando em suas anotações que a obsessão consiste no domínio que os maus espíritos assumem sobre certas pessoas, com o objetivo de as escravizar e submeter à vontade deles, pelo prazer que experimentam em fazer o mal. Quando o espírito, bom ou mau, quer atuar sobre o indivíduo, envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, como se fora um manto. Esta notação tem várias informações que Kardec, ao longo da sua pesquisa, foi trazendo para nós em diversos momentos. Primeiro aqui, ele traz a questão da obsessão, não somente na questão da mediunidade, né? Ele
faz uma generalização a respeito da obsessão, que certo espírito assume certas pessoas por prazer de experimentar ou por questões de vida passada, conforme vai estar no texto. Mas, quando o espírito bom ou mal quer atuar sobre o indivíduo, aqui ele já traz um outro conceito que ele vai desenvolver. E nós temos esse conceito bem desenvolvido no livro A Gênesis, no capítulo 14, chamado Fluidos. Então, ele vem dizendo que o espírito, quando quer envolver o indivíduo, ele utiliza o seu perispírito. É uma informação técnica, é uma informação que Kardec nos traz de pesquisa. Como é que o mundo espiritual envolve o indivíduo e realiza esta questão, né, que tem certas pessoas desse envolvimento, ou seja bom, ou seja mal, ou seja meu anjo da guarda, ou seja aquele que está me prejudicando, através do perispírito. E nós vamos ver mais para frente, né, esta função do perispírito, como exerce essa questão de ligação entre o mundo espiritual e o mundo material, né, a respeito do ser. Conforme nós já comentamos, Kardec, ao lançar o Livro dos Espíritos em 1857, começa a desenvolver vários temas e começa a publicar na Revista Espírita. Em outubro de 1858, ele traz um artigo chamado Obsidiados e Subjugados. Não tinha ainda lançado o Livro dos Médiuns, mas este artigo já está trabalhando, na realidade ele já está trabalhando a respeito da organização do Livro dos Médiuns, sem dúvida nenhuma, porque ele nos diz assim: estamos incessantemente cercados por uma multidão de espíritos que, por serem invisíveis aos nossos olhos materiais, nem por isso deixam de estar no espaço, ao redor de nós, ao nosso lado, espiando as nossas ações, lendo os nossos pensamentos, uns para nos fazerem o bem, outros para nos induzirem ao mal, conforme sejam bons ou maus. Vamos ver que dentro dessa questão de estudo, Kardec já chegou a essa conclusão em outubro de 1858, ou antes, porque foi publicado em 1858. E já vai trazendo a questão da subjugação. E já tem percebido todo esse processo de informação nos trabalhos práticos, né, da Sociedade Espírita de Paris. E ele continua falando a respeito desse assunto. Entre os espíritos que nos rodeiam, há os que se vinculam a nós, agem mais particularmente sobre o nosso pensamento, através do perispírito. Aconselha-nos e cujo impulso seguimos sem o saber. Felizes se escutamos somente a voz dos bons. Percebemos esta importância, principalmente na questão de que eles que nos dirigem muito mais do que aquele que a gente possa estar imaginando. E Kardec, na realidade, traz dentro desse artigo que eles estão vinculados conosco os nossos pensamentos. Sem nós percebemos, tá certo? Vão nos aconselhando. Então, o nosso anjo da guarda, que está sempre conosco, quando nós oramos, quando nós pedimos, vai nos intuindo ideias, ou conscientemente, ou quando estamos em sono, desdobrado, e nós aí vamos captando, caso nós tenhamos interesse de captar. Porque às vezes podemos estar só orando, pedindo que tira os nossos problemas, mas a gente continua com os nossos defeitos. Então fica difícil a respeito desse assunto ter essa influência. Mas eles vão carinhosamente, com calma, vão nos colocando, não se impõe, espírito superior não se impõe, mas vão colocando as ideias conosco e nós vamos tomando a decisão do que é certo, do que é errado. Eles não tomam decisões por nós, o nosso anjo da guarda. Mas os espíritos que nos querem mal, esses nos intuem e às vezes tomam até as nossas decisões mesmo, dependendo do estado
que nós estamos neste processo obsessivo. Então, de repente, estamos tão envolvidos nessa questão obsessiva que podemos até tomar um ato, fazer uma realidade, um ato, sem nós percebermos a respeito daquele assunto, porque nós fomos intuídos, fomos dirigidos a cometer aquele ato sem passar pela nossa razão. É dentro desse assunto que Kardec traz Obsidiados e Subjugados, outubro de 1858. Recomendo aos estudiosos da doutrina espírita que leiam e estudem esse artigo. Esse artigo é antes do livro dos médiuns, mas tem muito conteúdo que Kardec utiliza no livro dos médiuns. Vamos agora dar uma olhada de que Emmanuel, o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, nos traz a respeito desse assunto no item 9, neste livro, Pensamento e Vida, chamado Sugestão, o capítulo. Ele nos diz que todos exteriorizamos uma energia mental. É aquilo que André Luiz traz em Mecanismo da Mediunidade, que nós comentamos no módulo 1. Então, nós temos uma energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo, e todos somos afetados por essa mesma forma nascida dos cérebros alheios. Aqui nós já estamos saindo um pouco dentro do estudo da doutrina espírita que Allan Kardec nos traz a respeito da questão da obsessão ou da influência do mundo espiritual somente para o mundo material. Emmanuel já nos traz que, como nós temos esta exteriorização de energia mental, nós podemos influenciar o próximo, podemos influenciar o encarnado, podemos influenciar o desencarnado. Então, esta energia, né, é que vai dar estas influenciação. Assim como também nós somos afetados, ou por encarnados, ou por desencarnados. Continua Emmanuel. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. Então, estas nossas atitudes vão dar esta questão desta energia mental que vai ter influência. Às vezes a influência pode ser consciente, ou às vezes a influência pode ser inconsciente. Aqui nós abrimos um parêntese para dizer que nós temos uma irradiação dessa energia mental, conforme nos traz a respeito nas obras do Dr. Jorge Andréa. Esta energia mental, ela pode ser do nosso consciente atual, encarnado. Mas essa energia mental também pode ser do nosso inconsciente de encarnações passadas, que estão lá no inconsciente das nossas encarnações, que nós podemos exteriorizar através de algum ato, através das nossas manias, e nós estamos exteriorizando essas energias de encarnações passadas. Então, nós temos dentro de nós, dentro do nosso espírito, este campo energético, que seja de encarnações passadas, a somatória de encarnações passadas, assim como a energia mental da nossa encarnação. É esta energia, às vezes, de encarnações passadas que atrai essas entidades obsessivas das encarnações por dívidas do passado. Divaldo Pereira Franco, né, palestrante, né, orador, né, digamos assim, orador, né, traz para nós um assunto de um espírito que se liga a ele deu o nome de Máscara, por 40 anos. E olha que a atividade dele era do bem, envolvida, né, mas estava ligada a ele por questões de encarnações passadas. Localizou ele através desta energia mental de encarnações passadas. E acompanhou a ele, não tentando influenciá-lo negativamente no seu trabalho, mas ele, com força, com perseverança, até que conseguiu, por uma questão de ação, né, de benevolência, uma ação junto àquele ser que renasce,
ali para que ele cuide na mansão do caminho, que é a mãe daquele obsessor, e o obsessor o deixa por alguns tempos, conforme ele disse, de fazer esse assédio. Então, nós percebemos que o assédio espiritual também vem desta encarnação, pelas nossas influenciações, pelas nossas afinidades, mas também pode vir por questões de encarnações passadas. Só para lembrar, nós temos um vasto material a respeito desse tema que Allan Kardec nos traz nas suas obras, na codificação. No Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro O Céu e o Inferno, o que é o Espiritismo também tem, a Gênese e obras póstumas, anotações que Kardec deixou e foram publicadas depois do seu desencarne. E a Revista Espírita, este grande laboratório que Kardec teve de manipulação para poder fomentar os assuntos e buscar soluções através de suas pesquisas e colocar dentro das obras básicas que nós colocamos como obras básicas. Mas é importante a leitura, o conhecimento, o estudo a respeito da Revista Espírita. Vamos fazer algumas observações que se encontram na apostila, que o Miguel traz para nós. Pode-se estar ocasionalmente influenciado, sem que esteja propriamente obsedado. Na obsessão, ocorre tenacidade, persistência na ação do espírito. Isso não podemos esquecer. Então, a gente pode estar com influência, mas passa, a gente muda a nossa forma mental, faz uma ação benemérita ali, e aquilo ali vai mudando. Nós estamos sempre envolvidos, conforme Kardec nos dá, no mundo espiritual. Muitos não estão obsidiados, mas geralmente são explorados por desencarnados por afinidade em nossos vícios, conforme nós vimos. Então, é a nossa viciação da nossa vida material. Então, nós temos aqueles espíritos que pensam como nós estamos agindo e permanecem conosco. Se ocorrer, no entanto, que o espírito, com compulsão viciosa, quer por afinidade mais profunda ou por outro motivo, vier a se fixar no encarnado, a quem explora, então estaremos efetivamente perante um quadro de obsessão. Então, estas nossas viciações atraem entidades do mesmo gênero que pensam na mesma faixa mental que nós e gostam de agir como nós agimos. Mas, se eles se fixam, e nós vamos encontrar alguns casos efetivamente nas obras de André Luiz, né? Se eles se fixam conosco por gostar daquilo, aí passa a ser a questão da obsessão. Não é uma obsessão de problemas passados, não é, mas é uma obsessão da minha viciação, de aproximação, de uma compulsão viciosa que eu tenho, que não consigo fazer o esforço, aquilo que Kardec nos coloca, um esforço para poder domar as minhas má tendências. E vai se fixando, e eu me comprazendo com aquilo, e ele, o espírito, vai gostando, vai se fixando no encarnado através do perispírito. Aí passa a ser uma exploração de um quadro de obsessão. Nós podemos estar sendo vampirizados por questões viciosas, né? Nossa, ou simplesmente influenciado sem estar obsidiado. Na obsessão, a ação perispiritual é deletérica, mais uma vez reafirma, né? Não só tenaz, como é profunda. E, às vezes, atinge estas questões profundamente no fisiológico. Os casos de maior tenacidade e complexidade geralmente referem-se aos fenômenos obsessivos relativos a existências de ódio. Geralmente, um ódio intenso relacionado com tragédias, sobretudo afetivas, ocorridas em existências passadas. Geralmente. Mas não é regra. Né? Não é regra, conforme a gente está vendo. Pode ser que também passe a ser um processo obsessivo por questões das nossas viciações. Nós temos um registro histórico relatado
pelo profeta Daniel, muito interessante, mais ou menos no ano 630 a.C. Nabucodonosor II, do Império da Babilônia, estava dominando toda aquela região. E invade Jerusalém, mandando decapitar todos os jovens, mas leva um jovem de nome Daniel para o seu império. Mas Daniel era médio e tinha a questão da presciência, viu o futuro, tinha contato com o mundo espiritual. E Daniel fala ao imperador. Lhe anunciou que ele iria ficar louco, porque ele era muito terrível, como um animal, durante 7 tempos, ou seja, vários meses, se não se arrependesse de seus pecados. Está lá escrito em Daniel. E na realidade a história traz que o império, o imperador, como-se um animalesco, e ele ficava em quatro, comia capim, grama, num processo de subjugação, que nós vamos ver no próximo módulo, que Kardec nos traz isso com maior detalhe. A espiritualidade o assumia de uma forma de subjugação e ele ficava nu, às vezes, e conforme os historiadores, comendo capim, grama, e falaram que ele ficou, na realidade, com um transtorno mental. Mas na Revista Espírita de 1865, Kardec publica efetivamente um artigo que ele recebeu, chamado Um Novo Nabucodonosor. Doença, é uma doença, Nabucodonosor. E essa doença, trazendo também um fato de que estava acontecendo naquela região, de que um jovem também num processo de subjugação também ficava com as mesmas características do imperador. Então, foi classificado é classificado pela ciência como se fosse uma doença, efetivamente. Mas, Kardec traz e retrata como um processo obsessivo de subjugação. Nós não poderíamos deixar de encerrar esta videoaula falando do Mestre Jesus, que tanto nos traz através dos seus evangelhos a respeito deste mal da questão da obsessão. Em Mateus 8,16, nós temos lá, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, muitos, olha só, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos. Este versículo fala que vieram muitos encarnados que estavam nesse processo obsessivo. E Jesus, pela sua autoridade moral, tá certo? Expulsa esses espíritos destas pessoas. Em Lucas, 8, no versículo 2, nós temos ali o relato. Algumas mulheres foram curadas de espíritos malignos. Algumas mulheres já estavam nesse processo obsessivo. E enfermidades, ou seja, a questão curada de espíritos malignos, das próprias enfermidades fisiológicas. Dentre elas, Maria Madalena, ou Maria de Magdala, de quem o mestre expeliu 7 espíritos imundos. É um relato porque nós conhecemos, através de Amélia Rodrigues, através de outras entidades espirituais, dos historiadores, a história de Maria de Magdala, a história de Maria de Magdala, de Madalena, Maria da cidade de Magdala, que tinha uma vida, na realidade, aonde ela se mudou por completo ao conhecer Jesus. Mas estava num processo obsessivo muito grande. E neste processo obsessivo, o Mestre Jesus consegue, conforme as informações de Lucas, tirar essas entidades que estavam prejudicando Maria Madalena. Então, são relatos, na realidade, nós vamos encontrar vários outros relatos dentro dos evangelistas, de Mateus, de Marcos, de Lucas e até de João. Vamos encontrar esses relatos, efetivamente, a respeito desses assuntos. As cartas
de Paulo, também temos relatos a respeito do assunto do processo obsessivo. Então, esta questão de extrema importância dentro da doutrina espírita é que, nesta organização, Miguel Tavares de Gouveia realizou para nós como uma obra de consulta para a pesquisa das fontes de qual ele nos traz e para nos aprofundarmos. E nós estamos, assim, encerrando a nossa videoaula, a segunda videoaula a respeito do assunto. Olha só, dentro dessa imagem, como nós nos conectamos através dos nossos pensamentos, das nossas afinidades. É isso que acontece. Nós não vemos. Assim como a gente não vê a onda do telefone, mas ela toca no nosso número e a gente atende. Então, na realidade, quando nós energizamos uma ideia muito forte, alguém capta, porque está dentro da nossa faixa mental. Muita paz a todos, que o Mestre Jesus esteja conosco e nós estejamos com ele.